Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Aline Saúde por Inteiro tem como objetivo trazer uma saúde, uma reflexão prática, atividades para o seu dia a dia, mas antes de propriamente eu trazer aqui para você a dica prática, aliás, eu acredito que tem várias ao longo desse vídeo, eu preciso muito saber como que nós podemos te ajudar, quais são suas principais necessidades, porque afinal de contas um canal, uma página por página, se ela não for para contribuir, para fazer você crescer, certamente não vai ter alcançado o nosso propósito. A dica de hoje é a orientação importante que eu tenho para te trazer. Nós vamos aprender hoje como fazer um suco que, além de potencializar a sua imunidade, fortalecê-lo, auxiliar no sistema digestivo, diminuir aí as probabilidades de enxaqueca, que tem bastante gente que tem essas patologias, muitos têm falta de energia, então esse suco ele vai te dar mais energia. Mas, antes de eu fazer esse suco, eu preciso trazer uma orientação para você importante. Em alguns vídeos anteriores eu falei um pouco sobre a saúde da mulher e trouxe a orientação da dolomita, por exemplo, e muitas pessoas indagaram, questionaram aí realmente a verem essa frequência dos problemas de infecção urinária recorrente, uma infecção crônica, inclusive em crianças. Então é muito importante a gente entender o seguinte: para que todas essas causas, esses danos que vão sendo evidenciados na nossa saúde a longo prazo, para que eles sejam diminuídos, é importante sempre fortalecer a sua imunidade. Então, já que a gente precisa trabalhar o fortalecimento da nossa imunidade, o alimento ele é um dos grandes alvos que vai auxiliar você nessa busca e nessa conquista. Obviamente que ao longo de todos os estilos de vida, toda a sua prática do dia a dia também vai colaborar para que isso aconteça. Hoje, como nós vamos usar aqui esse suco em especial, que vai apenas 2 ingredientes nutricionais e mais a água, nós precisamos entender o seguinte: nós vamos usar, por exemplo, uma maçã ou 2 maçãs, eu cortei 2, piquei 2, sem casca, e vou utilizar gengibre também, 2 componentes importantíssimos. Eu estava avaliando alguns suplementos alimentares e existe um suplemento que geralmente é recomendado o uso diário dele. E eu fiquei pensando, né? Quando eu olhei esse preço, é a quercetina. Quercetina está acima de R$200, um suplemento bem caro que a maior parte da população brasileira jamais vai comprar, jamais vai consumir. Mas existem 3 alimentos em especial que tem esse componente de forma natural. A maçã é um deles, a cebola é o segundo deles e as alcaparras é o terceiro que tem maior quantidade. Obviamente que a alcaparras, por ser um alimento em conserva, é importante que você evite usar com muita frequência. Mas, levando em consideração hoje, por exemplo, o uso da maçã, eu vou precisar sugerir para você a retirada da casca da maçã quando ela não for um alimento orgânico, porque todo o agrotóxico, a grande parte do agrotóxico mantém-se na casca e não tem condições, a gente não pode tirar de um alimento o agrotóxico, porque à medida em que ele já se estabeleceu no alimento, tanto na semente quanto na casca, infelizmente a gente só tem condições de diminuir aí os efeitos dele, eliminando uma quantidade significativa aí desse componente. Então a dica que eu até anotei aqui para ser efetivo com vocês, para que a gente possa reduzir aí os agrotóxicos nos alimentos, é muito importante, eu costumo prescrever aí para os meus pacientes, possivelmente, que utilizem os alimentos orgânicos, mas na sua grande maioria é quase que inviável para a maioria deles. Então a dica é o seguinte: quando puder, consuma orgânicos, quando não puder, retire a casca dos alimentos e utilize algumas outras práticas do dia a dia aí para higienizar esse produto. O que
que você precisaria fazer? Pegar 1 litro, para cada 1 litro de água, você precisaria pegar aí em torno de 1 colher de sobremesa, 10 gramas de uma solução salina. Você pode pegar o sal, talvez o sal do Himalaia, pegar algum tipo de sal, alguma solução salina e diluir ali naquela água e deixar aquele alimento por 10 minutos. Depois que passou os 10 minutos, você enxágua, retirando essa solução e acrescenta esse produto, esse alimento, numa solução ácida. Então você vai pegar em torno de 25 ml de vinagre e utilizar também para 1 litro de água. Então, pegando essa quantidade, deixa novamente 10 minutinhos e depois enxágua. Mas, se você quiser uma opção mais prática ainda, você vai utilizar em torno de 1 grama de bicarbonato. Ele pesa bem pouquinho, então o volume dele não é tão pequeno. Também para 1 litro de água e deixa o seu produto ali por 10 minutos aproximadamente. Depois enxágua e consome. Obviamente que cientificamente algumas informações não são estudadas, mas já se constatou aí que a utilização dessas estratégias tem como funcionalidade, aí como objetivo diminuir os agrotóxicos nos alimentos, apenas diminuir. Mas vamos agora então para a nossa prática. Eu vou utilizar aí pouco menos em torno de 150 ml de água para esse suco. Vou acrescentar já a minha maçã cortadinha, olha só, eu coloquei ela aqui já com algumas gotinhas de limão para ela manter-se escura. Eu não vou precisar coar porque eu já tirei a semente e já tirei a casca. E aqui eu cortei em média aí um pouquinho mais grossinha do que uma moeda, mas não tão muito grande, olha só. Um pedaço de gengibre. O gengibre é termogênico e auxilia tanto na imunidade quanto no aceleramento para a eliminação e para a composição da gordura corporal. Fique atento. Quem tem pressão arterial elevada, um pouco mais aí consideravelmente, evite usar excessos de gengibre e, dependendo da situação, não utilize. Existem outras estratégias que você pode fortalecer a sua imunidade aí, tá bom? Então, vamos lá, eu vou acrescentar aqui, vou liquidificar agora. E olha só, quiser bater um pouquinho mais, pode liquidificar. Opa! E aqui vai estar um suquinho, aproveitando que hoje eu já estou em jejum, não consumi nada hoje. Olha só, deu um copão no capricho e ele vai fazer aí um processo de ativar esses mecanismos no nosso corpo. É maravilhoso, gente, uma delícia. Ó, 2 maçãs, ficou bem consistente, ficou saboroso, não ficou aguado. E você pode fazer isso para as crianças, pode deixar um pouquinho mais, até espesso, colocando um pouquinho menos de água e pode dar em forma de papinha para o seu bebê, para sua criança, aí, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, por conta do gengibre, né? Mas como eu coloquei bem pouquinho, tá bem leve. Certamente, se você quiser acrescentar algumas gotas de limão, quiser acrescentar um pouquinho de hortelã também, é significativo, tá bom? Então, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha muita saúde e fazer um brinde à nossa saúde, um brinde às nossas escolhas inteligentes e até breve.